porque o Senhor falou através dos hinos, dos louvores, e vai falar também através da tua palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Ilumina, Senhor Deus, o irmão Rogério, inspira o teu servo, que no abrir e no fechar da boca do irmão Rogério, ele possa ser uma ferramenta viva nas mãos do Senhor Deus. Usa o teu servo, ó Pai, fale aos nossos corações nesta noite, poderosamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, Rogério, que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Irmãos, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, enquanto a Lorena põe ali, eu quero só falar para os irmãos que nós estamos firmes no nosso projeto Adoção Missionária. Quando nós começamos esse projeto aqui na igreja no ano passado, eu lembro que uma menininha lá da capelinha, ela dava R$1. O vovô dela me pedia o envelope e falava assim: cadê o envelope da minha neta? Aí ele levava o envelope e trazia o envelope com R$1. Naquilo me emocionou demais. E com aquele R$1 daquela menininha, nós conseguimos no ano passado chegar a R$5.187 para a obra missionária. Olha que bênção. Deus ama quem dá com alegria. Esse ano nós temos um senhor aqui da igreja. Eu conversei com ele e falei assim: eu não posso dar nada. Eu falei: o senhor não pode dar R$1? Ele falou: R$1 eu posso. Aí ele está dando R$1. Com R$1 dele, nós já estamos quase chegando a R$6.300 para a obra missionária. Com R$1 dele. Com um pouquinho que você dá, com um pouquinho que eu dou, e nós chegamos lá. Por que é importante nós estarmos juntos? Jesus falou para os discípulos em João 17, com Deus, com seu Pai, orando, ele disse assim: Pai, que eles sejam um. Talvez algum irmão poderia chegar aqui e dar R$6.000 de oferta missionária. E a gente não dá nada. Não ia ser a mesma coisa. Mas quando a gente dá com alegria, meu irmão, aí é Deus mesmo. Dia 25 estaremos na capelinha. Eu imagino que na capelinha tem umas 700 pessoas ali, acredito. Mais de 700 pessoas. Capelinha é grande, gente. Falando de experiência, que quando a gente anda lá no evangelismo, a gente fica a perna fina. A gente emagrece umas graminhas. Então nós precisamos da ajuda dos irmãos. Uma andorinha só não faz verão. Jesus, quando começou seu ministério, ele buscou 12 pessoas. Eu preciso de apoio. Ele pensou, e ele buscou pessoas para apoiá-lo. Então nós precisamos de apoio, né? Deus me colocou nessa igreja no trabalho missionário de frente, porque, misericórdia. E eu estou aqui precisando de você. Dia 25, para a gente rodar lá, convidar. E no dia 26, estarmos lá. O irmão Inácio vai estar pregando, os irmãos estão louvando. E nós estaremos lá. Eu preciso de todos. Todos. No sábado, eu vou precisar que o Samuel me ajude com a Kombi. Olha só, preciso que a irmã esteja lá louvando, porque eu não sei louvar, irmãos. Não sei tocar não, gente. Não é? Eu preciso do irmão tocar, do outro para cantar, eu preciso. Nós somos um. Se for para me chegar lá, para me louvar ao Senhor, olha, vai ser complicado. Deus precisa de nós, não é verdade? Não, Deus não precisa de nós, não. Nós que precisamos desesperadamente desse Deus. E nós estamos aqui pela misericórdia dele, fazer a obra dele, não é verdade? Marcos capítulo 5, vamos falar um pouquinho, tirar algumas lições práticas para a nossa vida, na história dessa mulher. A partir do versículo 25, Jesus e a mulher doente. Chegou ali uma mulher que havia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Esses a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando-se por trás dele, tocou na sua capa, pois pensavam assim: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante,
Jesus sentiu que dele havia saído virtude, que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, e falou tudo para ele. E Jesus disse: minha filha, você está curada, porque você teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Esse texto dessa mulher que conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. Fluxo de sangue. Essa história é uma história que nos emociona. Quando a gente começa a ler, que a gente começa a estudar, como eu fiz nesses dias, a respeito da história dessa mulher, me aprofundando na história dela, sabendo o que estava por trás da sua história, até o momento de chegar ao encontro com Jesus Cristo. E uma das coisas que me chamou muito a atenção a respeito dessa mulher e a respeito dessa história e a respeito do próprio Jesus, que nós aprendemos muito quando nós estudamos essa história, mas Jesus tem muito a nos ensinar. Primeiro nós aprendemos que Jesus, ele sabe de todas as coisas. A Bíblia vai nos dizer que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. A Bíblia também vai nos ensinar, em João capítulo 1, a história de um homem chamado Natanael. Natanael foi chamado para encontrar-se com Jesus, porque Jesus mandou alguém chamá-lo. E quando Natanael chega ao encontro de Jesus, antes mesmo de chegar, Jesus disse assim: eis ali um verdadeiro israelita. E quando Natanael pergunta: você me conhece de onde? Eu te conheço quando você estava debaixo daquela árvore, e você estava orando, e você estava buscando a Deus, eu te contemplei lá. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, e nós vamos chegar no livro de Salmo 139, quando o salmista Davi, e baseado nesse salmo, Aline Barros fez um louvor muito bonito. O salmista Davi, ele disse: Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces, o Senhor sabe o meu levantar, e o Senhor sabe o meu assentar, tudo o Senhor sabe de mim. Palavras do salmista Davi, porque se nós fizermos um transporte até 1 Samuel capítulo 17, quando o profeta Samuel está diante dos irmãos de Davi, na casa do seu pai Jessé, então Deus olha para Samuel e diz assim: Samuel, não olhe como eu não olho como homem, porque o homem ele vê a aparência, mas eu vejo o coração. E quando ele ouve aquela palavra do Senhor, o profeta Samuel entendeu que aqueles homens não eram aprovados por Deus, porque quando Deus olha para o coração daqueles 7 homens, havia algo a ser reprovado. Então o profeta pergunta: não falta mais ninguém? Falta sim, falta o meu menorzinho, o Davi, que está no campo apacentando ovelha. Deus conhecia o coração daquele homem. Deus conhecia o coração de Davi, e lá em Atos capítulo 13, versículo 20, está escrito assim: Paulo, ele traz um testemunho de Davi, e Deus procurava um homem segundo o teu coração, e Deus encontrou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele nos conhece, Deus sabe a nossa circunstância, Deus sabe se ontem você orou, e você chorou, e você clamou. Deus, ele sabe das suas dores. Aí nós entramos na história desta mulher, e a título de introdução, nós vamos aprender algumas coisas com essa mulher, mas antes de entrar na história propriamente dita do que ela fez e da atitude de Jesus Cristo, vamos aprender um pouco que antecedeu a história dessa mulher até ela chegar ao encontro com Jesus Cristo. O evangelista Marcos, e é interessante nós afirmarmos que somente nesse texto da palavra de Deus nós vamos encontrar essa história, esse fato, esse encontro dessa mulher com Cristo. O evangelista Marcos, ele não revela o nome dessa mulher. Ele só diz o seguinte: uma certa mulher. E ele começa a contar a sua história. Esta mulher sofria de uma hemorragia. Aí nós temos a revelação
da sua enfermidade. Por que que ela vai procurar Jesus? Ela estava enferma. E esse homem também, o evangelista Marcos, ele vai nos dizer o tempo que ela estava enferma, durante 12 anos. Ele dá alguns detalhes da história dessa mulher. Não é todos os detalhes, mas alguns detalhes. Marcos não revela a principal sintoma da doença crônica dessa mulher, o que provocava essa doença. Mas ele diz que ela tinha uma hemorragia. E esse detalhe irá nos ajudar a entender a dificuldade da vida dessa mulher, as lutas que ela enfrentava. Outra questão importante a respeito dessa mulher, é bem provável que ela tinha um sangramento que não parava, um sangramento que era desregulado, que era frequente. Então, a partir dessas informações, nós vemos que ela vivia uma vida de grande sofrimento, uma vida de desconforto muito grande, desconforto físico, desconforto emocional, desconforto social e também espiritual. Isso tudo atingia todas essas áreas da vida dessa mulher. Ela tinha um desconforto físico e emocional por conta da fraqueza e dos sintomas da doença, dos sintomas que a doença traziam a ela. Um sangramento que trazia baixa resistência ao seu corpo, um sangramento que trazia debilidade, que trazia anemia ao seu corpo físico. Talvez aquela mulher ela estava muito debilitada fisicamente, talvez ela era uma mulher muito magrinha, talvez era uma mulher anêmica devido à sua situação. Aquela situação também trazia para aquela mulher debilidade social por conta da vergonha. A gente não sabe como estava a questão. Talvez aquilo trazia mau cheiro para aquela mulher. Ela não podia ficar perto das pessoas. Ela não tinha controle do sangramento. Ela não tinha controle de nada. A Bíblia também vai nos ensinar, vai nos mostrar que ela tinha recursos financeiros. Ela tinha um pouquinho de dinheiro. E a Bíblia vai afirmar que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. E nada resolveu. Agora vamos pensar também na questão social. Se essa mulher, se ela fosse casada, imagine com a dificuldade no seu casamento. Essa mulher também sofria de um problema sério, que a lei mandava que ela ficasse isolada das pessoas. Levítico capítulo 20, versículo 18. O profeta Moisés, escrevendo esse texto da palavra de Deus, ele dizia que todas as pessoas que tinham sangramento não podiam ficar no arraial. Então existia mais esse problema social na vida dessa mulher. Essa mulher padecia de uma enfermidade há 12 anos. Ela já estava enferma, ela não tinha dinheiro e cada dia ela piorava mais. Mas certo dia, e quando a gente olha para Jesus e a gente vê esse amor de Jesus pelas pessoas, na agenda do Senhor, o Senhor planejou passar por aquele lugar. Por que ele foi passar por aquele lugar? Porque ele sabia que ali tinha um coração que estava desesperado por encontrá-lo. Mas na contramão desse coração desesperado a encontrá-lo, tinha um Deus desesperado também em abençoar esse coração que estava cheio de fé. Aí nós precisamos entender um pouquinho o texto, precisamos pregar a palavra de Deus. Marcos, ele vai dizer que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Aí a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E essa mulher ouviu a palavra de Deus, alguém prega o evangelho para ela, alguém fala de Jesus para ela, e a fé, ela entra no seu coração. Então no seu coração ela diz para ela mesma, eu preciso encontrar com esse homem, eu preciso me encontrar com Jesus. Então ela vai buscar meios para encontrar Jesus. E Jesus também busca meios para encontrar-se com esta mulher. É assim que funciona.
Quando temos um coração cheio de fé, Deus, Ele vem ao nosso encontro para honrar a nossa fé. Porque a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando temos fé o suficiente, Deus, Ele opera o milagre através da nossa vida e na nossa vida. E nós vamos tirar algumas lições na vida dessa mulher. Algumas lições. Primeira lição que nós aprendemos na história dessa mulher. Jesus, Ele opera milagres para aqueles que possuem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, não é preciso temer que Ele opere um milagre para você. Por maior que seja a dor que você está sentindo, ou por maior que seja a vergonha social que isso possa lhe trazer, não deixe de recorrer a Deus para que Ele te ajude. Nessa história, nós vamos ver que esta mulher estava vivendo um problema e um preconceito social, mas ela vai em busca de Deus. E a Bíblia também vai nos ensinar de outras pessoas que foram ao encontro do Senhor. Lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10, a Bíblia fala de um centurião, um homem que tinha poder, um homem que tinha um status, e um dia o seu servo ficou doente, e ele vai ao encontro do Senhor, e diante de Jesus, ele diz assim: olha, Senhor, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra do Senhor, que eu sei que o meu servo vai ser curado. Porque eu sou um homem de poder, eu mando as pessoas ir e elas vão, eu mando as pessoas voltar e elas voltam, e tudo o que eu digo as pessoas fazem, e eu sei que basta uma palavra do Senhor para que o meu servo seja curado. Jesus, ele fala assim: olha, eu não vi uma pessoa com tanta fé em Jerusalém como este homem. Então Jesus deu a ordem, e ele chegou em casa, o centurião, o seu servo estava curado, e ele faz uma pergunta: que horas que ele foi curado? Então ele sabia que naquele momento ele estava com Jesus. Outro homem também com seu coração cheio de fé, apesar do seu pecado, apesar da rejeição das pessoas, ele vai ao encontro de Jesus, um homem chamado Zaqueu, e ele queria encontrar-se com Jesus, ele queria apenas ver Jesus, e ele era pequenininho, subiu numa árvore, e quando ele vai, Jesus está passando por aquele lugar, mal sabia Zaqueu que o Senhor que tinha marcado um encontro com ele. E naquele momento, quando Deus olha para aquele coração seu de fé, pendurado numa árvore, aí o coração de Deus se move e se comove, e Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, porque Deus queria fazer um milagre na vida daquele homem, e Deus fez um milagre. Outro milagre que aconteceu é nesse mesmo texto, um pouco antes do que nós lemos, a filha de Jairo. Jairo estava desesperado: Senhor, vá na minha casa, minha filha está doente, ela está quase morrendo. E Jesus estava indo em direção à casa dele, ele para atender essa mulher, mas Jairo estava do lado dele, não desistiu, e quando chega na casa dele, a menina já havia morrido. Jesus manda fechar a porta, e Jesus libera uma palavra, e aquela menina ressuscita. Quando Deus encontra um coração cheio de fé, não importa a impossibilidade, Deus, Ele faz um milagre. Não podemos chegar diante do Senhor com o coração sem fé, porque sem fé o milagre não acontece. O milagre não acontece, precisamos encher o nosso coração de fé. Deus, Ele conhece a nossa vida, Deus, Ele conhece a nossa história, Deus conhece a nossa dor. Deus sabe de tudo que você está passando, mas como você tem chegado diante de Deus? Como está o seu coração diante do Senhor? Jó, capítulo 34, versículo 21, está escrito assim: pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Deus, Ele vê o seu caminho, Deus sabe as suas dores, e Deus sabe as suas necessidades, e Deus sabe quantas vezes você chorou. Mas precisamos chegar diante de Deus com um coração quebrantado. Salmos capítulo 18, o salmista vai dizer que um coração quebrantado, Deus, Ele não rejeita. Foi assim que essa mulher, ela chega diante de Jesus. Coração quebrantado, coração contrito, reconhecendo que Ele podia resolver o problema delas.
E quando ela chega diante do Senhor, o simples toque que a mulher do fluxo de sangue fez em Jesus, rapidamente ela foi curada. E o mais interessante nesse fato, nessa história bíblica, quando ela encosta em Jesus, sai poder do Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Algo muito sério que eu preciso falar com você. Muito sério. Às vezes nós visitamos igrejas, não é? Visitamos igrejas. Eu de vez em quando vou pregar em alguma igreja. Os irmãos visitam também. Aqui na Vinhosa, recentemente, um pastor, ele estava ministrando e ele disse assim: irmãos, de mim está saindo virtude. Misericórdia, irmãos. O único homem da qual a Bíblia relata que saiu virtude, que saiu poder, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Vamos voltar ao nosso texto. No mesmo instante, Jesus, ele percebe, mesmo diante de inúmeros toques, muita gente comprimindo, encostando no Senhor, aquela mulher, ela chega e ela encosta também. E isso nos traz uma lição muito valiosa, que Deus conhece você. Deus conhece você. Talvez você está no meio de uma multidão e talvez você pense que Jesus não está te vendo. Jesus estava ali, as pessoas estavam tocando, as pessoas estavam encostando, mas quando ela toca em Jesus, Jesus ele sentiu que dele havia saído poder, porque ela toca de forma diferente. Toca de forma diferente. Como podemos tocar no coração do Mestre? A irmã falou aqui logo no início, ela falou sobre a oração. A oração. Temos orado? Temos buscado a Deus em oração? Eu dei um testemunho meu, foi lá na célula nossa esses dias, que eu estava na minha casa num dia desses aí com o coração apertado. Eu estava num dia daqueles que, olha, irmãos, difícil. E de madrugada eu não conseguia dormir. E eu fui para a sala e eu comecei a orar. 3h13 da madrugada, eu vi a hora. E eu comecei a orar, buscar a Deus em oração. Mais ou menos 4h30 eu saí dali, voltei, eu dormi novamente, mas já estava com o coração em paz, porque eu tinha orado a Deus, eu tinha falado para Deus a minha dor, o meu sofrimento, a minha angústia, e o que estava afligindo o meu coração. E quando orei, o Senhor me deu o sono, e eu acordei no outro dia melhor, e eu fui trabalhar bem. Como que você pode tocar o coração de Deus? Através da sua oração. Fale para Deus tudo o que está dentro do seu coração. Faça como esta mulher. Outra lição que nós aprendemos na vida e na história desta mulher, que esta mulher, ela não ficou parada. Ela tinha o seu problema, ela tinha a sua dor, ela tinha a sua luta, e ela não ficou parada. Ela se levanta e ela vai ao encontro de Jesus. Às vezes nós encontramos pessoas ao longo da nossa caminhada cristã, pessoas que estão reclamando da vida, reclamando da forma em que estão vivendo, pessoas reclamando da sua condição social, reclamando da sua condição espiritual. E às vezes até o coração enche de inveja por conta de um irmão. Mas eu queria louvar igual o irmão, queria pregar como o irmão, eu queria, né? Mas olha, o que o irmão tem feito para que você cresça espiritualmente? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra de Deus? A irmã falou aqui anteriormente da dificuldade que é ler a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não tenho dificuldade. Sabe por quê? Porque eu tenho prioridade. Prioridade. Eu tenho prioridade. Eu li essa semana mais de 15 capítulos da Bíblia. Semana eu já orei muito, eu tenho prioridade. Eu me levanto, eu faço alguma coisa para que as coisas se tornem diferentes. E essa mulher, ela estava no meio de uma multidão. Muitas pessoas estavam ali, sabe por quê? Porque eu estava vendo o milagreiro passar. Esse homem faz milagre, eu quero estar próximo dele. Mas o coração deles não estavam com Jesus Cristo. Aí a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que aonde estiver o seu coração, aquilo ali é mais importante para você. Você pode estar aqui na igreja, você pode estar aqui todas as semanas e não receber milagre. Porque talvez você vem cá porque você gosta do louvor, você gosta da oração, você gosta do ambiente.
mas não é um coração cheio de fé. Aquela mulher se levanta no meio da multidão e ela diz assim: eu vou tomar uma atitude, eu não vou ficar aqui lamentando, eu vou procurar aquele que pode solucionar o meu problema. E ela vai ao encontro de Jesus Cristo, ela vai ao encontro de Jesus. Eu quero dizer para você que se você também se levantar, que se você fizer alguma coisa, pode ter certeza que milagres vão acontecer na sua vida. Milagres grandiosos vão acontecer na sua vida. Nós estamos lendo, eu e pastor, o livro de Atos dos Apóstolos. Pedro pregava, 3.000, 5.000 almas se rendiam. Pedro passava pelas ruas, as pessoas traziam enfermos e colocavam nas ruas, e as pessoas diziam: se a sombra desse homem encostar nessas pessoas, elas serão curadas. E elas eram curadas. Levante-se. Faça alguma coisa, leia a palavra de Deus como ninguém lê, ore como ninguém ora, busque a Deus como ninguém busca, e viva o que ninguém vai viver. Aprenda isso. Essa mulher se levanta, e ela vai ao encontro de Jesus, e essa mulher também vai nos ensinar. Ela passou pela multidão, a multidão era uma barreira, era uma dificuldade que ela estava enfrentando no seu caminho. Pessoas que a conheciam, pessoas que tinham preconceito em relação a ela, mas ela não viu o tamanho da multidão. Ela viu que após a multidão estava aquele que ia resolver o seu problema, aquele que ia fazer o milagre na vida dela. Ela não desistiu no meio do caminho, ela não parou, ela foi até o final. Sabe por que muitas das vezes nós não somos abençoados? Porque nós começamos a olhar o tamanho do problema, nós começamos a olhar o tamanho da dificuldade. Davi chega diante de Golias, mas antes de chegar diante de Golias, ele está conversando com o seu irmão. O seu irmão fala assim: você viu o tamanho daquele homem? Você viu o tamanho daquele gigante? Ele vai te matar. Davi não olha para o tamanho do gigante, Davi olha para o seu Deus, para o poder do seu Deus. E diante do gigante, ele diz assim: você vem a mim com paus, com pedras, mas eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos, a quem você está enfrentando. Não era Davi que estava sendo enfrentado, era Deus. E sobre a vida de Davi, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 12, havia uma promessa: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E sobre o povo de Deus havia uma maldição por parte daquele gigante Golias, e ele já era amaldiçoado por Deus. E quando Davi olha para Deus, ele vence a sua batalha. Essa mulher, ela não olha para a multidão, ela olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. E ela vence aquela multidão. Ela não desistiu, ela foi até o final. Nós aprendemos também na vida daquela mulher, diante do Senhor, quando o milagre já havia acontecido, lá no finalzinho de Marcos 5, ela chega diante de Deus e ela se prostra, ela se humilha diante do Senhor. Se humilha. Aí a palavra de Deus vai nos ensinar que aquele que se humilha será exaltado. Será exaltado. Outra questão importante na vida dessa mulher, para nós encerrarmos, é que essa mulher venceu todos os obstáculos, e o principal deles era o obstáculo social. Ela já não tinha mais amigas, ela já não tinha mais marido, ela não tinha mais ninguém, ela só tinha Jesus Cristo. Mas quando nós temos Jesus, nós temos tudo. A Bíblia vai nos contar uma história também linda da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 46, Jesus, ele está na casa de um homem chamado Simão. Ele foi lá para jantar. Mas só que o mais interessante nessa história de Jesus e de Simão, que Jesus foi na casa de Simão jantar, não foi por causa do Simão,
porque Jesus tinha um encontro com uma mulher pecadora. Jesus tinha um encontro com uma mulher prostituta e era naquele lugar. E ele estava sentado à mesa, aquela mulher, ela chega sorrateiramente e ela começa a lavar os pés do Senhor. E ela começa a chorar e ela começa a enxugar com os seus cabelos os pés do Senhor. Jesus, então Simão no seu coração e na sua mente, ele pensa, ele não fala. Ele pensa assim: se o Senhor soubesse quem é que está lavando os seus pés, quem é que está enxugando os seus pés com esse cabelo, o Senhor não ia permitir isso. O Senhor não ia permitir isso. Aí a Bíblia vai falar que Simão, ele nos sonda, ele nos conhece. Aquilo que você está pensando agora, ele sabe. E Jesus olha para Simão e diz: Simão, cheguei na sua casa, você não me deu o ósculo santo, que é o beijo. Você não me deu uma toalha, você não me deu uma bacia para lavar os meus pés. Você não fez nada. A minha presença na sua casa é indiferente. Você não fez questão que eu viesse aqui. Mas esta mulher, do tempo que eu cheguei, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Ela está enxugando meus pés com seus cabelos. Aí Jesus agora deixa o Simão de lado e olha para aquela mulher e chama aquela mulher e diz: mulher, os teus pecados são perdoados. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. João capítulo 4, agora Jesus se encontra com uma mulher e ele conversa com aquela mulher. E aquela mulher se converte. Quando Jesus fala: mulher, eu procuro os verdadeiros adoradores. Então no seu coração ela se converteu e ela vai embora, mas antes de ir embora o Senhor fala da vida dela. Vou falar para meu marido e para as pessoas. Ela falou, Jesus falou: você falou bem, mas você não tem marido. Você já teve 5 maridos. Esse que você tem não é seu. Jesus revela para ela a condição dela de pecadora, mas também ao mesmo tempo Jesus perdoa os seus pecados e ela vai pregar o evangelho para os samaritanos com o coração cheio de alegria. Jesus, ele vence, mostra para essas pessoas que ele não tem preconceito com as pessoas. Ele ama as pessoas de forma igual. E ele abençoa e ele perdoa os pecados de forma igual. Muitas das vezes o preconceito está dentro de nós. Nós escolhemos quem amar. Nós escolhemos a quem viver perto. Nós temos o nosso grupo, e esse grupo aqui é meu grupo, e ninguém mais pode estar aqui. Jesus não. Jesus não tinha grupo. Existem 2 classes de pessoas para o Senhor: os pecadores, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, os justos e os injustos. É só. Mas como nós estamos recebendo as pessoas do nosso meio? Sem preconceito? Jesus, ele olha para essa mulher, não tinha rejeição, tinha amor, tinha misericórdia. E o amor de Cristo nos constrange, porque ele nos amou de uma forma tão intensa, mas tão grande, que ele deu. E quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por esta mulher com fluxo de sangue. Ele morreu por essa mulher pecadora em Mateus capítulo 7. Ele morreu por essa mulher pecadora em João capítulo 4. Mas ele morreu também por esse pecador que está aqui agora pregando o evangelho. É isso que torna o evangelho diferente, porque o nosso evangelho não é exclusão, é inclusão. É o nosso evangelho. E Jesus, diante dessa mulher e diante da multidão, ele mostra isso para as pessoas. Eu não estou aqui para excluir, eu estou aqui para incluir. Eu estou aqui para escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. E Jesus deu muito mais do que ela foi buscar. Jesus diz para ela assim: mulher, a tua fé te salvou. A fé era da mulher, mas quem realiza o milagre é Jesus Cristo. E ele disse mais: vai em paz. Vai em paz. Ah, queridos, essa é a mensagem que precisamos pregar. É a mensagem que não exclui,
é a mensagem que inclui. É a mensagem que olha para as pessoas e nós amamos as pessoas, independente da sua condição social. Independente se ele é um homossexual, se ele é um traficante. Independente. Porque Jesus morreu na cruz por todos. Eu conversei com um rapaz homossexual há 2 anos atrás. Esse rapaz foi numa igreja, lá na SEAB. Na igreja, o pastor brigou com esse rapaz, porque ele era homossexual. Jogou na cara dele que ele ia para o inferno. Não é? Nós precisamos pregar a verdade, porque a verdade liberta. Mas pregar com amor. Há 1 ano atrás eu estava trabalhando lá em Flores. Flores não, ali no distrito de Bom Jesus Alto. Esqueci o nome agora. Eu estava trabalhando e um rapaz homossexual foi para lá trabalhar comigo. Eu já estava conversando com ele há muitos dias, conversando. E consegui ser amigo dele. E nós estávamos na praça conversando. E ele falando comigo sobre a rejeição das pessoas porque ele era homossexual. E quando ele falou comigo, ele abriu um espaço para me pregar o evangelho para ele. E eu falei do amor de Cristo para ele. Falei do amor de Deus, que Deus o amava, que Deus fez ele para ser um homem, para ele com uma moça, para ele casar, ter família. Esse é o projeto de Deus, mas que Deus não o rejeitava. E ali nós fomos trabalhar, e até hoje eu não estou mais trabalhando com ele, mas de vez em quando me manda uma mensagem, e eu mando para ele também, eu abençoo a vida dele. Porque a nossa mensagem é para incluir. Quando Jesus entra no coração das pessoas, o milagre acontece. Milagre acontece. Eu quero orar com você. Deu a nossa hora. O milagre aconteceu na vida dessa mulher. Ela foi ao encontro de Jesus. Ao encontro de Jesus. Tem alguém aqui entre nós que foi convidado para estar aqui conosco, um visitante, e que o Espírito Santo do Senhor falou ao seu coração? Quem convence é o Espírito Santo. E Ele nesse momento está falando ao seu coração, e você quer entregar sua vida para Jesus, não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar esta oportunidade. Eu tenho um arrependimento muito grande na minha vida, uma tristeza muito grande, que eu entreguei minha vida para Jesus com 17 anos de idade. É a grande tristeza da minha vida. Podia ter entregue antes, né? Mas foi com 17 anos. Hoje eu tenho 45, uma caminhada com Cristo. Uma caminhada que vai até o final da minha vida, porque eu não abandono esse Jesus por nada. Tem alguém entre nós que o Espírito Santo falou no seu coração e você deseja entregar sua vida para Jesus? Levante-se do seu lugar, venha cá. Nós queremos orar por você. Eu também quero fazer um segundo apelo para a igreja. Para a igreja. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Talvez você está aqui nessa noite, você está desanimado. Alguma coisa, algum problema que você vive está te deixando desanimado. Desanimado. E você tem algo a falar com o Senhor. Não precisa sair do seu lugar e vir aqui se você não quiser. Se você quiser, vem, nós vamos orar juntos aqui no altar do Senhor. Orar juntos. Entregar ao Senhor. Fala para Deus. Essa mulher do fluxo de sangue, ela foi diante daquele que tudo podia fazer por ela. Mas ela foi com seu coração cheio de fé. Cheio de fé. Seu coração está cheio de fé e você está com alguma amargura no seu coração, fala para o Senhor. Fala para o Senhor. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e um coração contrito, Deus não rejeita. Fala para Deus. É você e o Pai. É você e o seu Pai. Quando eu estava na madrugada orando na minha casa esses dias, era eu e o Pai. Não era eu, minha esposa, não era eu e meus filhos, era eu e meu Pai. Eu e o Pai. E eu orava, e eu chorava, e eu falava para Deus. Muitas das vezes nós estamos carregando um fardo muito pesado. Muito pesado. Jesus diz assim: lançai sobre mim.
lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele, não carregue sozinho, faça como esta mulher. Ela dividiu com Jesus a sua dor e o seu problema, e ela foi curada. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar neste momento ao Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor e Deus de misericórdia. Na Tua presença, Deus, nos encontramos aqui nesta noite, na Tua casa, Pai, prestando a Ti um culto de adoração. Porque só o Senhor é digno da nossa adoração. Então, em nome de Jesus, Deus, recebe esse culto no Teu trono como cheiro suave, Pai. Neste momento, Deus, eu peço pela Tua igreja, eu oro por aqueles que aqui estão. Aqueles que vieram aqui hoje, mas que ainda não tomaram uma decisão por Jesus, que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Deus, nós pregamos por misericórdia, porque o Senhor tem misericórdia da minha vida. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas nós também, Deus, ficamos felizes, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia. Não volta vazia. Então, em nome de Jesus, se tem alguém aqui entre nós que ainda não aceitou Jesus como Salvador, fala ao coração dele, Pai. E antes mesmo dele colocar a cabeça no travesseiro, que ele possa fazer um concerto com o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos também, Deus, pela Tua igreja. Pela Tua igreja, Pai. O Senhor conhece o coração de cada irmão que está aqui nessa noite. O Senhor conhece o meu coração. E talvez, Deus, entre nós tenha pessoas como essa mulher do fluxo de sangue, como a mulher de Mateus capítulo 7, coração triste, porque está sofrendo. A mulher do fluxo de sangue pela sua enfermidade. A mulher de Mateus capítulo 7, por causa do seu pecado, está sofrendo. Mas elas olharam para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Jesus, Ele sabe de todas as coisas. E quando elas foram até Jesus, seus problemas foram solucionados, porque seu coração estava cheio de fé. Que o Espírito Santo de Deus possa nos impulsionar a ir até o Senhor com o coração cheio de fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, em nome de Jesus, visita corações nesta noite. Arranca a tristeza, que a sua tristeza se torne em alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Em nome de Jesus Cristo, realiza no nosso meio, Deus, milagres, grandes milagres no nosso meio, Pai. Não para a honra nossa, não para a honra do homem, mas para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Que o Teu nome, Deus, seja exaltado através da nossa vida. Porque neste lugar, Deus, não tem nenhum homem grande. Aqui, grande é o Senhor. Merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Pai. Deus, que o Senhor venha nos usar. Apesar de sermos tão pequenininho, que o Senhor venha nos usar, Pai, na pregação do Teu Evangelho. Que nós possamos estar com o nosso coração, Deus, cheio da Tua presença. Que nós possamos, Deus, estar motivados a fazer a Tua obra, mesmo diante das dificuldades. Que nós não venhamos a olhar para trás. Em nome de Jesus, que nós possamos olhar para o nosso alvo. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. E é por Ele que nós caminhamos. E é por Ele que nós vivemos. Por Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Talvez tenha alguém desanimado aqui. Um servo do Senhor desanimado.
Espírito Santo de Deus, fale ao coração, traz ânimo para o teu servo, Pai. Que ele não venha desistir da caminhada, que ele não venha desistir de Jesus. Em nome de Jesus, opera o milagre nesta noite, Pai, aqui neste lugar. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor usa pessoas tão pequenininhas como eu, todos que aqui estiveram, Deus, durante este culto, como nós. Muito obrigado. Continue conosco, Deus. Vá conosco para os nossos lares. Esteja conosco durante esta semana no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Pai. Esteja conosco. Fala aos nossos corações. Que nós possamos sentir a presença do Senhor de uma forma tão intensa, que as pessoas que chegarem perto de nós, elas possam ver o brilho do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que esta semana, Pai, o Senhor nos dê oportunidade de pregar o Evangelho aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. É a oração que eu te faço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.